Com as notícias que surgiram nessa semana, anunciando a troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda na Red Bull, o que mais se fala é sobre a maldição de Max Verstappen. Afinal, não é de hoje que os pilotos número 2 da equipe não conseguem se manter por muito tempo, sempre sendo comparados ao piloto principal e com isso, eles acabam se queimando, já que Verstappen sempre tem um desempenho melhor do que esses companheiros de equipe, com a Red Bull tendo dificuldades para colocar um piloto nessa vaga, já que ninguém aparenta ter as mesmas características e se adaptar tão bem aos carros como Verstappen. E atualmente, a principal vantagem de Verstappen é justamente essa, a capacidade de adaptação que ele tem, onde ele se dava muito bem com os carros da antiga geração, sendo campeão em 2021 e mostrando um desempenho muito forte, e depois com os carros de efeito solo, que pelo menos na teoria não era para bater tanto com seu estilo de pilotagem, mas mesmo assim ele conseguiu se adaptar bem, se manteve como dominante nas temporadas seguintes e até agora, quando o carro de 2024 para cá não é tão poderoso assim, muito menos o mais dominante da temporada, Verstappen ainda consegue tirar dele mais do que os outros pilotos, provando que seu estilo de pilotagem é único e está sendo difícil outros pilotos com estilos diferentes, alguns mais agressivos, outros mais conservadores, se adaptar a esses carros. E desde há muito tempo essa situação existe, já que logo em 2016, quando Verstappen chegou na Red Bull, sendo ainda um piloto bem novo, ele foi parceiro de Daniel Ricciardo, que era o piloto da vez no momento, onde aos poucos Verstappen, mesmo sem tanta experiência, foi mostrando serviço, foi ofuscando um pouco o brilho de Ricciardo e assim, ele foi se tornando de imediato o primeiro piloto da equipe. Tanto que após Ricciardo perceber que ele não seria a prioridade na Red Bull, ele decidiu sair da equipe, partindo para a Renault dali pra frente, sendo uma das piores decisões de sua carreira, mas ao lado de Verstappen, ele provavelmente acabaria se tornando o segundo piloto da equipe, algo que ele não queria, ele queria ser campeão mundial. E os desempenhos de Ricciardo talvez foram os que mais se aproximaram no nível de Verstappen, com ele vencendo corridas e os dois pilotos sendo até que bem próximos em algumas situações, com nesse caso não sendo a Red Bull que demitiu o Ricciardo, mas sim ele que pediu a conta devido a não aguentar essa pressão de estar ao lado do jovem Verstappen. Inclusive, falando de Ricciardo, ele retornou à Red Bull em 2023 como piloto reserva, justamente com o objetivo de se tornar piloto da equipe principal novamente, tentando mostrar serviço e, mesmo assim, não conseguindo chegar ao nível de ser cotado novamente para essa vaga, tendo uma chance na equipe B Racing Bulls, mas também deixando a desejar e sendo substituído por Liam Lawson, abandonando a Fórmula 1 daí pra frente e ficando em seu histórico que sua única boa fase de verdade foi justamente na Red Bull ao lado de Verstappen. Como seu substituto na equipe dos energéticos em 2019 chegou Pierre Gasly, que era um piloto da equipe B, que na época se chamava Toro Rosso, e foi promovido para pilotar o RB15, com ele afirmando por várias vezes logo no início que ele não era mais lento que Verstappen, deixando claro que estava ali para vencer e não para ser um segundo piloto. Tanto que o piloto exigiu várias mudanças nas configurações do carro, nos ajustes que eram feitos, e a equipe inicialmente atendendo a esses pedidos do piloto. Mas a vida de Gasly também não foi nada fácil, e depois de alguns erros e ficar muito abaixo do desempenho de Verstappen, ainda no meio da temporada de 2019 ele já foi substituído pelo também novato Alex Albon. Gasly foi rebaixado para AlphaTauri, conseguindo até uma vitória por ali, mas nunca mais conseguiu chamar a atenção de forma suficiente para voltar à equipe principal, deixando a Red Bull e partindo para a Alpine, onde está até hoje. Falando de Alex Albon, que começou em 2019 e ficou também em 2020 na equipe dos energéticos, o piloto tailandês até mostrou alguns lampejos de bons desempenhos, se aproximando de Verstappen em algumas corridas e conseguindo vários pontos para a Red Bull. Mas mesmo assim ele tinha muitas dificuldades de se adaptar ao estilo dos carros, que dali pra frente eram focados realmente em Verstappen, com a Red Bull não permitindo que os pilotos fizessem muitos ajustes para tentar adaptar ao seu estilo próprio de pilotagem, com eles tendo que se adaptar ao estilo do carro. Tanto que, com o passar do tempo, mesmo com alguns resultados interessantes, Albon também não agradou a equipe e, ao final da temporada, eles optaram por tentar um piloto mais experiente de fora do grupo Red Bull, e assim contrataram Sérgio Pérez, com Albon se tornando piloto reserva de 2021 em diante e depois partindo para a Williams, onde está até hoje, e ele sim tem conseguido resultados mais expressivos.
chegando à era que durou bem mais tempo, que foi a de Sérgio Pérez. Inicialmente, a decisão da Red Bull de trazer um piloto de fora da sua academia aparentou dar certo, com o piloto mexicano em 2021 tendo vários resultados bem interessantes e sendo uma peça-chave na conquista do título de Verstappen, já que por várias vezes, quando Verstappen não pôde disputar vitórias, Pérez estava lá desafiando os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e por várias vezes protagonizou disputas interessantes com o próprio Hamilton, algumas delas que beneficiaram demais Verstappen. Porém, com a introdução dos carros de efeito solo, o desempenho de Pérez só foi caindo, onde em 2022 ele até conseguiu terminar na segunda colocação, já que o carro da Red Bull era muito superior ao de todas as rivais, mas aos poucos as dificuldades começaram a aumentar. Com de 2023 para frente, depois de algumas atualizações que o carro da Red Bull recebeu, Pérez já não conseguiu mais se adaptar, e com isso, ele não conseguia mais disputar pela segunda posição, ficando apenas atrás de Verstappen, perdendo por várias vezes para carros bem mais fracos, e em 2024, ele até tentou se manter bem, mas seus péssimos desempenhos acabaram custando à Red Bull o título de construtores, com o piloto no final da temporada tendo dificuldades até mesmo para se classificar para o Q2 e por várias corridas nem pontuando. Com a Red Bull assim decidindo encerrar seus vínculos com Pérez e, novamente, mais um companheiro de equipe de Verstappen foi removido do assento, com Pérez até hoje não conseguindo uma nova vaga na Fórmula 1. Por fim, o recordista no que se trata de ficar menos tempo nesse assento da Red Bull, que foi Liam Lawson, escolhido para substituir Pérez e sendo a aposta da equipe para se tornar um piloto que andasse mais perto do ritmo de Verstappen, com eles acreditando que com tudo que Lawson tinha mostrado até agora, sua frieza, sua capacidade de ser estável na pista, equilibrado, ele poderia se adaptar bem a esse carro e assim ajudar a equipe no campeonato de construtores, sendo, de acordo com eles, uma opção melhor do que o mais experiente Yuki Tsunoda, que ainda era muito instável. Porém, como disse, Lawson durou apenas 2 corridas nessa vaga ao lado de Verstappen, com ele não aguentando a pressão que recebeu de estar nesse carro e também da mídia, tendo dificuldades em suas classificações e depois tendo que fazer corridas de recuperação, algo que também não deu certo e ele nem conseguiu pontuar, mesmo tendo 2 corridas e uma sprint para disputar. Com Verstappen, pelo contrário, disputando lá na frente, mostrando que esse carro tem sim algum desempenho. Basta o segundo piloto se adaptar a ele e conseguir extrair esse desempenho. Falando de Lawson, não podemos esquecer que ele também teve alguns problemas em seu carro, perdeu tempo na pista, principalmente no GP da Austrália, onde o turbo mostrou defeitos e ele não participou do treino livre 3, e também ele não conhecia muito bem esses traçados, focando principalmente no que ele sabia dos simuladores da equipe, com isso não sendo desculpas, e mesmo assim, a equipe decidiu que não daria para ele mais tempo de se adaptar, optando por trazer Tsunoda e confiando que a experiência que ele tem na Fórmula 1, conhecendo todos os circuitos, conhecendo vários carros diferentes, pode ser o que a equipe precisa daqui para frente para se manter na disputa pelos campeonatos e, na pior das hipóteses, que Tsunoda possa pelo menos ajudar Verstappen na disputa por seu título de pilotos. Então, a Red Bull vive esses momentos difíceis justamente devido a Max Verstappen, não que seja culpa de Verstappen de forma alguma. Verstappen só está fazendo o seu trabalho, tentando dar o seu melhor para se adaptar aos carros, e isso tem dado certo, já que seu nível de pilotagem é sempre muito alto e ele é conhecido por tirar mais do carro do que a gente espera, por várias vezes conseguindo resultados muito melhores de última hora em uma classificação, mesmo seu carro estando fraco, e conquistando o máximo possível de pontos, que no último ano rendeu a ele o título mesmo na reta final, eles não tendo o carro mais poderoso. Assim, é difícil encontrar um piloto com uma capacidade de adaptação tão grande, sendo algumas opções, por exemplo, o Fernando Alonso, que também tem mostrado essa capacidade, mas que já não é um piloto novato, um piloto interessante no mercado. Com Lewis Hamilton em algumas partes de sua carreira também mostrando uma capacidade de adaptação muito alta, mas ultimamente também tendo dificuldades com alguns tipos de carros. E assim, a equipe acaba ficando sem muitas opções, confiando que Tsunoda será o cara, mas nada garantido. Então não estranhe se no meio da temporada ou no máximo no final do ano ele também ser retirado desse assento e novamente um novo piloto ser trazido para a vaga de companheiro de equipe de Verstappen. Fica o questionamento do que será da Red Bull caso Verstappen decida sair da equipe, já que se encontrar um segundo piloto está tão difícil, imagina ter que encontrar uma nova dupla de pilotos, que com o carro atual seria praticamente um desastre e a Red Bull dificilmente disputaria lá na frente.
Bom, com tudo isso, me conte nos comentários, você vê que realmente existe essa maldição de Verstappen na Red Bull? Ou o pessoal da equipe mesmo que tem tomado decisões erradas, escolhendo pilotos que não estão à altura ou queimando alguns pilotos bons antes de eles mostrarem serviço?